Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Cash que Salva. Dessa vez um episódio muito bacana, muito diferente. Vocês sabem que aqui nós sempre trazemos profissionais da saúde, profissionais de relevância nas suas áreas de atuação. E dessa vez eu trouxe uma dupla aqui muito diferenciada. Estou muito feliz de receber, né, a doutora Marcela Maria Matos Almeida. Ela é geriatra, formada pela Universidade de Marília, especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Falei certo, doutora? Sim. E também em residência médica, em clínica médica pela FAMERP, né? Geriatria também e gerontologia pela FAMERP. E a Poliane Rodrigues Yanes. A Poliane é enfermeira, formada pela Universidade Paulista, especialista em geriatria e gerontologia pela Unopar. Elas formam o time da Saúde Sênior, que é uma empresa especialista em atendimento para público, atendimento geriatra, né? Ou seja, para o público idoso. Isso. Né? Muito legal, estou feliz que vocês estão aqui, porque é um assunto muito assim, de amplo espectro, ou seja, muitas dúvidas com relação a esse assunto. Só para vocês terem uma ideia, eu já estava aqui consultando com a doutora Marcela e com a Poli aqui, para minha mãe, né? Minha mãe esses dias ligou com algumas queixas, ela tem 72 anos, e então, assim, é o dia a dia de vocês, né? Eu acho que até um contato geralmente são com os filhos no primeiro início, né? É um trabalho bacana, diferente que vocês fazem, então a gente vai levar muita informação que salva, porque não é todo dia que a gente consegue reunir aqui duas profissionais da saúde que têm um foco bem bacana numa área de atuação. Doutor, é isso mesmo? Então, geralmente, assim, o primeiro contato, ele vem por parte da família, é um filho que leva, é assim mesmo que acontece no início no início de um tratamento pelo familiar, né? Pelo familiar? Primeiramente, obrigado, viu, Imagina, Renato, pelo doutora. Convite. É super importante a gente estar aqui hoje, reservando esse momento para poder até esclarecer, né, como funciona a geriatria, o Sim. mundo geriátrico, né? Então, assim, nem sempre é o próprio paciente, né? Às vezes vem de um familiar, né? Geralmente um filho, que acaba percebendo algo do tipo, como você mesmo percebeu, uma queixa a respeito de memória, Sim. humor, enfim. Uma queda da funcionalidade, algo do tipo, né? Mas nós temos também aquele público que a gente atende, que ainda ele próprio procura o nosso atendimento, né? E com a pandemia, a gente já tinha, antes da pandemia, esse atendimento domiciliar, né? Que antes era mais reservado para esse público acamado ou com uma dificuldade de mobilidade, de ir até um atendimento, né, em consultório. A pandemia expandiu esse nosso trabalho, né? As pessoas gostaram desse atendimento porque ele é mais amplo, né? Sim. Você entra dentro da vida daquele idoso e de toda a família. Você conhece o ambiente, você conhece o principal cuidador, seja ele um cuidador contratado ou o próprio familiar, né? Então, acaba sendo um atendimento. E está dentro do ambiente, né, doutora? Por exemplo, você vê o quarto, o banheiro, Tudo. a sala, isso, né, Poli? Você consegue entender a vida desse paciente, né? É isso mesmo, né? Quando vocês estão lá dentro, é muito melhor, né? Vocês estarem no ambiente do paciente, é isso mesmo, Poli? Porque a gente busca entender a rotina dele, desde a hora que ele acorda, até a hora que ele vai dormir. E aí, dentro desse contexto todo, a gente vai fazendo as adaptações do domicílio, da rotina, das orientações do que ele deve comer, ou o que tem que mudar na casa para que ele não caia, ou para facilitar para o cuidador por conta de alteração de comportamento. Então, domiciliar, a gente consegue ter uma visão, né, totalmente completa. Esse dia eu estava vendo um estudo, né? Uma pesquisa, na verdade, dizendo que nós vamos, nos próximos 20, 30 anos, o Brasil vai ter um número crescente de centenários. Exato. Ou seja, se nós vamos ter um número crescente de centenários, significa que nós vamos ter muito mais gente envelhecendo. Quer dizer, eu acho que a taxa de mortalidade, eu acho que deve ter aumentado. Vocês vivenciam tudo isso. A taxa da idade, né? Sim. A idade quando a pessoa morre, né, a expectativa de vida, né? Isso. Ela deve ter aumentado.
Então, consequentemente, nós teremos mais idosos. Sim, nós tivemos aí nos últimos 50 anos, especialmente, né? A transição epidemiológica e demográfica. Então, reduziu-se muito as doenças infecciosas, as doenças da infância, né? Então, aumentou-se aí a expectativa de vida, né? E hoje, a gente tem, aqui em São José do Rio Preto, aproximadamente 12% a 13% da população de Rio Preto é uma população de idosos, né? Então, assim, o olhar de Rio Preto, também da saúde de Rio Preto, tem se voltado, né? Nós somos agora uma cidade que é a cidade amiga do idoso. Então, tem tudo Legal, voltado para isso. Graças a Deus, né? Tudo isso vem acontecendo, né? Não só a transição epidemiológica, demográfica, mas a saúde tem acompanhado isso. Doutora, sabe outra coisa também? Que eu acredito também, assim, olhando lá atrás um pouco, quando você pensou em fazer essa especialidade, né? Talvez muitos não entenderiam, né? Porque não era uma coisa que hoje é sim uma realidade, né? Mas assim, como é que você teve essa ideia de fazer essa especialidade? Assim, uma curiosidade, na verdade, né? É até curioso, na verdade. Eu nunca tive essa ideia, né? Na verdade, assim, eu fiz os 6 anos de faculdade, saí da faculdade e fui trabalhar. Na ocasião, eu tinha muitas dúvidas do que eu queria. Eu fui trabalhar no programa Saúde da Família, né? E ali eu já tive essa certeza de que eu queria algo mais especial. E eu fiquei encantada pelo mundo geriátrico ali, né? Fui fazer clínica médica, que é uma especialização que você tem que fazer, né? Você tem que fazer a residência de clínica médica 2 anos antes da geriatria. Dentro da clínica médica, eu fiquei muito em dúvida, hematologia, oncologia, e começou a me despertar o interesse pela geriatria. Por quê? Dentro dessas outras especialidades, é fantástico, né? Assim, a cura, enfim. Mas me incomodava muito a questão protocolar. É o mesmo protocolo de tratamento, às vezes, para um câncer, seja ele um paciente jovem ou idoso. Hoje a gente vê que já está mudando isso, né? Hoje a gente tem a oncologia geriátrica, já mudou a visão. Eu me formei em 2009, né? Hoje já fazem 12, 13 anos que eu me formei. De lá para cá eu vi muita diferença, né? Mas eu tinha um pouco... Eu falava, gente, mas não é possível, né? Você via, às vezes, assim, tratamentos, às vezes, fútil para um idoso, ou às vezes nem idoso, mas alguém com uma sequela neurológica, já tinha tido um AVC, era uma Não tinha algo específico, né, doutora? Não tinha essa visão individualizada, entendeu? Isso que me tocou. E dentro da geriatria, existem protocolos, mas assim, não para a idade, mas sim para a funcionalidade. Você pode ter 60 anos e ser totalmente independente, mas você pode ter 90 e também ser independente, né? Então, assim, ali eu me encantei. Eu falei, não, precisa ter esse olhar. Foi ali, foi dentro da clínica médica. E é muito interessante você estar falando, porque a gente está lançando um projeto agora que vai chamar Meu Médico Especialista. E é muito bacana porque, às vezes, as pessoas não têm a noção do quanto um médico demora para ser especialista, né? No seu caso, você teve que fazer 6 anos, depois fez 2 anos de clínica médica e mais 2 anos de geriatria? Perfeito. Então, você, no mínimo, ficou 10 anos estudando hoje para ser uma geriatra. Sim. Né? Então, isso é muito importante, viu, pessoal? A gente sempre está falando isso. A importância de você buscar a ajuda de um especialista, né? De uma equipe, aqui no caso, eles são uma equipe especializada que é mais interessante ainda, porque daí tem uma médica que é especialista na área, com a Poliane, que também é uma enfermeira especialista na área, né? Então, isso aí é uma coisa, assim, muito, muito diferenciada, né? Poliane, conta para nós como é que começou, como é que foi essa junção aí, essa junção sua com a doutora Marcela. Eu entrei na rede pública e fui para a saúde da família também, com a Mamá. E aí, em 2014, eu fui para atendimento domiciliar da rede pública e foi onde a gente se conheceu. Ela era médica da minha equipe, ela saiu para fazer residência em geriatria.
Aí ela voltou, depois que acabou a residência, e eu já fiquei doida pedindo ela de volta pra mim. E aí surgiu a ideia de eu queria montar algo além da rede pública. E ela já estava com alguns atendimentos domiciliares. E a gente sempre teve muita afinidade. E eu sempre também fui apaixonada por geriatria. Na época a gente trabalhava no centro do idoso, né? E aí a gente resolveu juntar um atendimento em que a gente tivesse uma coisa diferente do que existia. E aí fizeram Saúde Aí foi Sênior. onde a gente criou Saúde Sênior, em que a gente Muito tivesse legal. acompanhamento integral do paciente depois da consulta, com retorno. E aí a gente criou esse. Vocês foram muito felizes no nome muito bacana, bem joia mesmo. E onde é que, hoje assim, lógico, depois da pandemia, a doutora comentou, né, houve uma maior busca, né? E hoje, como é que funciona o atendimento da Saúde Sênior? Está focado em onde? Ir lá no atendimento domiciliar? Como é que é feito isso? Hoje a gente tem as duas modalidades. A Má atende no consultório uma vez por semana. Esses pacientes eu não vejo, mas eu monitoro todos. Então, qualquer paciente nosso tem monitoramento, mesmo do consultório. Então, ele recebe uma tabela com os medicamentos que ele toma, com uma lista de orientações de acordo com o que a Marcela identificou que um risco de queda ou não dorme direito. Então, a gente manda para cada um de acordo com aquilo que ele está alterado naquele momento. Do consultório, a gente faz assim. O domiciliar, a Má vai, faz a visita, né? A gente faz também esse monitoramento, eles enviam resultados de exame, isso está dando certo, isso não está. Ao final desse período, eu volto com a adaptação da casa, da rotina, e salvo alguns casos, dependendo da complexidade do paciente, que ela tem que voltar também. Legal. Doutor, e assim, hoje, quais são assim, os casos, digamos assim, ou das doenças, ou os casos que são mais frequentes no dia a dia de um consultório de geriatria que faz com que você seja buscada e depois começa esse trabalho do personalizado, né, de vocês, né? A maior demanda que a gente tem, né, é por pacientes ou que passaram por uma internação e voltaram para o domicílio numa condição diferente, né? Ou pacientes com alterações de memória e de funcionalidade. Então, geralmente, essa família procura a gente, porque já sabe do nosso atendimento, que é diferenciado, né? A gente não faz só uma avaliação e solta esse paciente. Daqui 40 dias volta no retorno. Não. Mesmo os do consultório, eu sempre tive essa angústia. E a Poli sabe, eu chego a ser até chata. Eu fico, poli aquele paciente. Então, assim, quando a gente já trabalhou lá em 2014, né? É todo um cuidado, né, doutora? Eu já senti essa ansiedade. Falei assim, eu como médica, geriatra, eu não consigo trabalhar sozinha. Eu preciso da interdisciplinaridade, né? A Poli sempre foi meu braço direito, né? Então, assim, eu tenho essa necessidade de acompanhar esse paciente, né? Eu não consigo introduzir ou retirar, suspender uma medicação e não saber daqui uma semana como ele ficou, né? Isso traz muita segurança para as famílias, Sim. né? A Poli fica na retaguarda, ela é a minha retaguarda. Então, assim, a família fica com o contato da Poli, né? E, assim, a gente evita muita internação, a gente consegue dar esse suporte para as famílias. E a gente acaba traçando um plano terapêutico para esses familiares, para esse paciente. E acaba ficando com a gente. A gente tem pacientes aí que estão com a gente há 5, 6 anos. Qualidade de vida, né, para eles, né? A gente vai até a terminalidade mesmo, doutora, né? E qual que é, assim, a importância do paciente idoso, pelo menos, não ficar tanto internado, de evitar a internação? Comenta isso, porque às vezes as pessoas têm aquela visão interna que é melhor, né? Lógico, não estou dizendo que não é para internar, mas quando que isso é bom e quando não é bom? Vamos pensar assim. Na maioria das vezes, a gente consegue fazer e dar esse suporte no domicílio, tá? Tratar uma infecção urinária, uma pneumonia, né? Acaba indo para o hospital, o que acontece dentro do hospital? Sai do seu ambiente. Se esse idoso já tem uma fragilidade cognitiva, ele entrou lá, mudou o ambiente, tirou o óculos, tirou a prótese auditiva, vai comer diferente, não vai estar ao redor ali a família. Banheiro.
Lesões. O que acontece? Fica restrito ao leito, né? Perde massa muscular, perde força, perde equilíbrio, começa a ter delírio, né? Fica agitado, agressivo ou sonolento. E tem a parte da iatrogenia. Medicações que são trocadas, ou aquela família que não leva a listinha de remédio certinha. Enfim, aquela coisa que não é horizontal, todo dia o mesmo médico. Então, a gente sabe que o hospital é um grande risco para esse idoso, né? Salvo muitas vezes, né, que a gente sabe que tem uma descompensação hemodinâmica, ele precisa para o hospital para compensar, mas a alta, o quanto mais precoce, melhor, né? A deshospitalização é uma realidade, né? Exatamente. E as lesões por pressão, né? A gente sabe que aquele idoso já mais frágil, já acamado, que às vezes fica com a gente bonitinho, pele íntegra, enfim. Porque agora a Poli fala. Fala, Poli, que eu quero escutar isso aí. O que, gente? As lesões por pressão. Sobre as lesões, né? Então, não, eu sempre falo assim, Renato, a lesão para abrir é assim, muito rápido. Para fechar, então é isso que a Marcela falou, a gente cuida dele ali em casa. Os nossos pacientes, não dá para contar no dedo que abriu lesão nesse período com nós, né? E que internaram também, porque é muito raro a gente deixar. E muitos deles podem ter outras comorbidades, né? Sim, e aí eles voltam, né? Fica com o cuidador lá, aí sai sem saber direito o que foi orientado, aí faz uma bagunça dos remédios, aí faz o delírio, eles voltam completamente debilitados. Então, sempre que a gente pode, a gente evita por todas essas questões e a gente consegue, né, na maioria das vezes. É muito legal que vocês formaram uma dupla perfeita, né? Porque você tem o suporte de uma médica, que é importante, Sim. e ao mesmo tempo você tem, né, a sua experiência ali do dia a dia mesmo, né, da vivência, do cuidado, né? Que uma enfermeira tem, né, doutora? Então, Sim. é muito bom. Para a família é muito bom. Sim. Né? Eu acredito que esse é o grande tchan, né, da saúde sênior nessa formação que vocês fizeram, porque de um lado eu estou sabendo que eu estou sendo monitorado por um profissional médico, do outro lado eu estou sabendo alguém que tem a experiência dos cuidados ali na ponta para poder fazer esse paciente viver bem, né, ficar bem, né? Eu acho que é o grande objetivo, né, doutora? Acho que quando você pensa em qualidade de vida, para o idoso é isso, né? Isso. Tudo que a gente puder fazer no domicílio, evitar internações, a gente faz, né? E essa proximidade, né? Esse vínculo que a gente cria, eu identifico. A minha consulta dura em torno de 1h30, a primeira consulta no domicílio. É uma consulta bem completa, né? A gente vê esse idoso como um todo, a família, o suporte. Então, a gente já traça, eu passo para a Poli, e a Poli depois, durante aí o nosso segmento, a Poli faz toda a parte não farmacológica, né? Então, é um casamento perfeito. É um casamento. E Eu tinha que achar uma médica que amasse idoso tanto quanto ela tinha que achar uma enfermeira que amasse idoso. Legal. Entendeu? Não, e assim, a gente percebe que realmente é uma coisa que... lógico, existe uma preocupação muito grande com as crianças e tal, né? E a gente não observava, eu acho que vem crescendo, né? Essa preocupação, o profissionalismo em cima disso também, né? Porque, poxa, a pessoa lutou tanto tempo, né? E agora chegar no final da vida ali, né? numa etapa, né? E não ter um apoio, né? Sim. Não ter um profissional qualificado, né? Para ajudar, né? E os que me procuram, né? Já assim, a gente sabe que depois dos 60 anos, 65 anos, já aumenta o risco de multimorbidades, né? Uhum. Então, já fica mais difícil de gerenciar as doenças, né? E a gente faz esse preventivo, esse acompanhamento para tentar evoluir, né? Porque como você fez essa comparação com criança. A gente não gosta muito de fazer essa comparação, mas acaba acontecendo, porque, vamos lá, né? É parecido mesmo, assim, em alguns aspectos. O bebê, a gente se prepara, faz enxoval, coloca o bercinho, né? Uhum. Já sabe de tudo, né? Mosquiteiro, enfim. E esse idoso, né? A gente tá vendo que tá fragilizando, a gente tá vendo. Então, a Poli vai lá e prepara esse ambiente. Ela identifica riscos de queda. Olha, precisamos de barra, precisamos mudar o piso, precisamos... Olha esses degraus, né? A gente identifica a parte de medicamentos que aumentam riscos de quedas, né? Medicamentos, a grande maioria das vezes, é uma alteração cognitiva, uma alteração de humor. Às vezes é medicamentoso,
né? Não é que tem que tomar mais um remédio, às vezes é Alimentação, trocar né, doutora? alimentação. Parte física, né? A questão de hábito intestinal, nutrição. Então, é um atendimento global mesmo, né? É muito engraçado, porque assim, eu nunca imaginei passar o que eu tô passando agora, né? Meus pais são pessoas maravilhosas, assim, pessoas que venceram na vida, pessoas assim que nos deram muito, assim, o melhor que eles podiam dar. E assim, de um tempo para cá, qual que é a visão? Até para quem tem pai nessa idade que eu tô falando, porque às vezes, eu vou falar por mim, né? A gente tem a visão que eles são aqueles super-heróis sempre, né? Tipo assim, eles estão sempre bem, né? Pô, meu pai, pô, na hora que eu sempre precisei de ajuda, quem tem uma família, digamos assim, como eu tive, né? E eu nunca passou na minha cabeça de eu ter que apoiá-los. A inversão de papéis. Entendeu? Assim, né? Esses dias atrás, até tive uma conversa com meu pai é um cara super inteligente, assim, acima da média, muito assim, uma cabeça muito boa, né? Eu tive que explicar para ele, falar, pai, ó, vai acontecer isso, vai fazer uma cirurgia, assim, assim, assado, o senhor vai ter que fazer isso, fazer aquilo. E aí eu me vi, tipo, numa situação, tipo, lógico, ele é um adulto, né? Só que eu me vi na orientação, lógico, não estou dizendo que eu não estou comparando ele com meu filho, porque a vivência é muito grande, mas eu naquela função, tipo, de estar orientando, de estar do lado dele ali, apoiando. Sim. Né? E eu falei, e foi muito legal, porque eu falei para ele, pai, presta atenção, nós estamos juntos, eu vou com você. Aí você percebe, que daí a gente percebe que do outro lado tranquiliza, né? Sim. Porque eles estão numa fase que eles acabam ficando mais fragilizados, né, doutora? Sim. Porque vocês que lidam com isso todo dia, né? Tá ali, às vezes se sente abandonado, sente que não tem mais a mesma saúde que tinha, ou tá esquecendo, ou sei lá, N coisas, né? Toda essa percepção mexe com eles. Eu ia falar isso. Né? Mexe. Então, acompanhar esse declínio ou essa necessidade de ter um suporte, né? Uhum. E assim, esse idoso que já carrega uma história e tem toda, né? Para eles é muito difícil. A gente socorre muito pais e filhos. Sim, eu imagino. Conflitos, né? Nossa. Às vezes são 8 filhos, 6 filhos, mas às vezes é só um que cuida. Então, assim, tem todo esse contexto que a gente leva Envolve em social também, né? Né? Envolve muito, né? Envolve. É esse motivo da gente, acho que, gostar tanto da geriatria, né? É ver como um todo, não só o paciente. Né? Não é só a pessoa com aquele problema, não. É o contexto todo. É a casa. Eu tenho uma curiosidade. Você lembra qual é o paciente que você tem ou vocês têm, que é o paciente com maior idade e que, assim, que ele tá bem? Temos. Você fala assim, não, tipo, tá só em acompanhamento, tá super bem, tipo assim, aquela pessoa que tá ali só precisa ser monitorado, assim, porque a família quer cuidar e tal, assim. Como meu pai tá com 78 anos, agora vai ter que botar uma prótese no joelho, ele foi jogador de futebol, enfim, mas ele é uma pessoa que a cabeça dele é muito boa, entendeu? Então, quer dizer, ele vai viver muito. Mas é exatamente isso, Renato. São idosos como seu pai, que são independentes, cognitivamente estão bem, mas vão passar por algum procedimento. Enfim, é nesse momento que tem que ter, né, o suporte para o filho, para o idoso, porque a gente sabe que uns são mais resilientes que os outros e tem uma capacidade de passar por esses eventos de uma forma mais tranquila, enfim. E por isso que é tão individualizado o acompanhamento. Depende muito do suporte, né, social, familiar, né? Abrange muitos aspectos, né? Não tem como dizer. Cada casa, cada família, cada paciente, né? E abrange toda a parte de religiosidade, crenças, Parte, tudo. Espiritual, emocional. Então, assim, são muitos fatores. E qual que é a idade do que vocês lembram aí que tá... Não, fala só a idade. 97 atualmente, assim. 97 anos. Que vai até no consultório, esse não é domiciliar. Sério, doutor? Chegou a Vai, ter Vitor. lá no centro centro do idoso de 102, né? 102. Ele dançava nas festas, lembra? Sim. Sério?
vida normal, assim. Sim. Tinha um declínio cognitivo, mas Uhum. mantinha uma funcionalidade, né, até preservada ali. E alguns nossos, mesmo com declínio, tem uma progressão bem lenta por conta desse acompanhamento certinho. E isso faz a diferença, né? Toda. Sim. Até porque a gente identifica e já orienta o que deve ser feito, né? Uhum. Para manter. Às vezes a gente não consegue resgatar, mas consegue manter por muito Sim. tempo, né? Então, assim, a Poliane faz a parte da reabilitação cognitiva, é uma das especialidades dela, né? Então, assim, a gente tem paciente com quadro demencial ou com declínio cognitivo, né? Já é aí, a gente sabe que é um borderline, a gente fala, que pode evoluir, mas que com o estímulo, com a vigilância, né? A gente não deixando acontecer. A gente sempre tenta trabalhar em cima de estratégias que mantenham eles funcionais o maior tempo possível. Tá. O quanto a gente puder. Para que eles tenham autonomia, pelo menos dentro da residência. Então, a gente tem uma evolução Isso é bacana, qualidade de né? vida, né? Sim. E para os filhos também, né? Para toda a família, né? Para quem cuida, para os filhos. Porque se a gente deixa o idoso bem, fica mais leve, né, para todo mundo. Tem um assunto que eu preciso abordar, porque é um assunto que tá em alta e é uma preocupação grande, que são as demências, né? Hoje, como é que tá isso, doutora? Existe um crescimento ou não? Muita gente fala que é Alzheimer, não é. Fala um pouco desse tema e depois a Poli pode falar também como é que é o cuidado desse tipo de paciente no dia a dia, né? Sim, aumentaram muito, né? A demanda aí por queixas de memória, né? Uhum. Nem sempre são quadros demenciais, mas a gente sabe que a partir dos 80 anos, 85 anos, 50% já de chance de... a partir dos 90, 50% de chance de evoluir para um quadro demencial, né? Nem sempre Alzheimer, né? A gente tem outros tipos de demência, mas a gente sempre diz, né? Quando vem com essa queixa, acalma o coração, calma, vamos rastrear, porque a gente sabe que a gente tem que excluir outras causas metabólicas, infecciosas, né? Quadros depressivos, ansiosos. Então, a gente faz todo um rastreio para depois, né, vir a falar da demência, né? Alguns pacientes, claro, que já chegam numa fase leve, moderada, já tem todo o indício, e muitos já vêm com um quadro demencial já em acompanhamento e a gente dá o segmento, mas tem aumentado muito e a tendência é aumentar cada vez mais, né? Infelizmente, né, doutora? Infelizmente. Isso tem alguma coisa relacionada com a hereditariedade? É hereditário, sim ou não? Não. O Alzheimer por si só, não, né? A gente sabe que isso tem muito a ver com aumento da expectativa de vida mesmo, Sim. com a idade, né? A gente tem algumas demências que são de fator genético, hereditário, mas essas costumam ser até pré-senis, que a gente fala, né? Que ali ficam por volta dos 50 e poucos anos, 60 anos. A gente também tem esses quadros, né? Mas a gente tem outros tipos de demência que às vezes não começa com alteração de memória, começa com alteração de comportamento ou alteração motora, né? Então, a gente tem Parkinson, a gente tem a demência frontotemporal, que são diferentes, né? Elas têm um início diferente, né? Por isso... E como é que é o tratamento desse tipo de paciente? Aí nós já estamos dizendo que é um paciente totalmente diferente, né, Poli? Porque... Ele nessa fase, ele já não... Ele precisa de muito mais apoio, de repente, de um cuidador. Sim. Como é que é o tratamento domiciliar desse paciente? Eu crio as estratégias de acordo com o perfil do paciente. Então, assim, eu tenho aquele paciente que ele vai precisar que as pessoas que fiquem com ele sejam mais quietas, como ele, sem muito estímulo. Como eu tenho aquele em que eu vou ter que conversar com os cuidadores para que eles tenham uma rotina em que façam atividades com ele. Por exemplo, os que fazem reabilitação comigo, eles fazem uma vez por semana. Então, eu deixo uma programação para que os outros dias eles deem sequência. Então, não tem uma regra. Uhum. Cada um é de um jeito. Já teve vez de eu ter que mudar o relógio para que ele tomasse o remédio naquela hora que ele achava que era, porque ele só aceitava, você lembra disso? Tomar naquela hora. Então, a gente mudou a hora do relógio para ele aceitar tomar mais cedo, achando que estava tomando naquela hora.
Entendi. Assim, a gente já criou de tudo um pouco, de acordo com o perfil. Não existe uma É muito regra. cuidado mesmo, né? Uma coisa assim bem... A gente tem que respeitar o que aquele idoso era, né? Então, É. assim, ele vem com Nossa, uma que bonito bagagem. você falou, respeitar o que ele era. Porque, assim, às vezes as pessoas olham e falam, ai, que bonitinho, né? De cabecinha branca. Mas ele tem uma história, um valor, com crença. Então, assim, a gente tinha um que chegava, tava com o radinho ouvindo moda de viola. Então, a gente sabe que a gente pode pedir pra cuidadora pôr música. Só que a gente tem aquele que não gosta de conversar. Entendeu? E a gente tem que respeitar isso também. Então, assim, cada paciente, eu tenho que sentar, a gente conversa e vai tentando tirar a criatividade. A gente faz uma biografia, né? Desses quadros demenciais, né? A gente tira uma biografia desse idoso, conhece esse idoso, para depois traçar um plano terapêutico. Legal. Geralmente, o trabalho é com quem cuida, porque quem cuida tem que se adaptar a esse idoso. Sim. Né? Não esse idoso se adaptar. Entendi. Ele não vai entender, ele não vai compreender, né? Então, a gente cria rotina, o que traz muito conforto e diminui muito a questão comportamental, a rotina, né? Pra gente mesmo, a gente ter rotina é maravilhoso, né? Quando a gente sai da rotina. Então, a gente lida muito com o cuidador, seja ele um familiar ou um cuidador contratado. Então, é bem... Até a escolha, por exemplo, dos remédios que ela vai passar, dependem até de com quem ele fica. Como essa história de vida dele, ele era mais calmo, ele é mais ansioso. Então, assim, enquanto a gente não entende trabalho de vocês, todo o contexto de quem é aquele idoso, por isso que foi o que a Marcela falou, a gente não consegue em uma avaliação resolver. Sim. Porque a gente vai devagar, conhecendo o contexto da família, o idoso, os problemas, aí a gente tenta, não deu certo, a gente tenta outro. E aí é um caminho longo. Os números mostravam que homens morriam antes que as mulheres. Isso vem mudando? Ou eles estão envelhecendo mais? Eles estão envelhecendo mais. Mas ainda continua, ainda morre mais homem do que mulher, né? Sim, sim. Isso é uma estatística comprovada, né? Sim, sim. Mas é muito interessante você estar falando, porque eu lembro, o meu avô paterno faleceu com 70 anos, 72, o meu avô materno com 74, meu pai está com 78 e está bem. Sim. Né? Mas tudo isso pela mudança, né? Vacinas, prevenção, remédio para hipertensão. Lá atrás não tinha isso. Exatamente. Né? Hoje todo mundo toma um antihipertensivo, acompanha a glicemia, né? O básico, todo mundo tem feito. Né? Seja na saúde pública, na saúde privada, isso fortemente mudou. Também tá bem. Sim, a medicina preventiva, né? A prevenção é o melhor remédio mesmo. Na verdade, no dia a dia do consultório, você tem vários casos. Tem o preventivo, tem aquele que realmente já precisa, já está naquela fase que já tem que lançar a mão de tudo. Sim. Tem esse que é o que está nessa fase inicial de uma demência. Sim. Ou seja, são várias... É um grupo heterogêneo. Várias frentes, né, doutora? Várias frentes. Em todos esses vocês encaixam o atendimento de vocês. Sim. Legal. E como é que é o contato com a família? Também é uma coisa bem dinâmica, bem fácil? Como é que é isso o dia a dia de vocês? Fala aí, Poli. A maioria das vezes. Sim, na verdade, a gente fica com o nosso número à disposição da família, né? Claro que a gente não é um serviço de emergência, Sim. mas acaba sendo. Né? Porque assim, ajuda muito, né? Eles sempre procuram a gente. Antes de levar para um hospital, antes de medicar, porque eu já oriento, a Poli já orienta, né? Não, antes de medicar, nos comunique, né? Porque um simples antigripal muda tudo. Faz esse idoso ir para delírio, né? Um simples remédio de dor, que às vezes leva a constipação, já tivemos até casos de abdômen obstrutivo por conta de... Medicamento. Automedicação. Então, a gente não já é nosso mesmo, já nem tem essas coisas em casa. Porque já tá educado. Já tá educado. É bem isso. Porque a gente faz o serviço de educação. Querendo ou não, a gente educa, né, a família toda. Os filhos ficam muito mais tranquilos. A gente não se importa, a gente sempre fala, pode mandar uma mensagem assim que a gente puder, a gente vai responder. A gente ainda brinca. Às vezes a gente demora um pouquinho, né? Porque a gente tá em atendimento, né? Tem os outros vínculos, enfim. Mas a gente consegue dar esse suporte muito bem. Provavelmente na vida pública, no atendimento público, vocês viram de tudo. Já, né? E assim, conta pra mim qual é a diferença da família que apoia, da família que tá ali prestando
tá ali junto com esse idoso, da família que abandona. Vocês já devem ter visto, não só na rede pública, né? Mas eu estou dizendo na rede pública que lá, de repente, vocês tiveram um case maior, né? Então, assim, como é isso? Esse lado, o quanto isso é importante, essa família que está ali junto, uma família que tem um carinho pelo idoso, que tem esse cuidado com a história, do que abandona. Acho que isso é o família que abandona o idoso, isso deve ser a maior dor de vocês como profissionais, né? É isso mesmo? Sim. O suporte social era a maior demanda do nosso serviço de saúde. Às vezes não era nem saúde, era social. Então, isso a gente via mais na rede pública, né? O idoso estava daquela forma porque não tinha cuidados, né? Então, a gente encontrava extremamente emagrecido, desidratado, porque era um idoso restrito ao leito e totalmente dependente, né? Então, tinha 5 filhos, mas os 5 filhos tinham que sair para trabalhar. E não tinham condições financeiras para ter um cuidador. Ou um deles parar de trabalhar para cuidar desse idoso. Então, essa era assim... Ou eles deixavam com o outro idoso, que geralmente era o companheiro, né? Que fazia no limite dele o que dava. Então, assim, não era nem falta de vontade, né? Era falta das condições mesmo. E isso tinha um impacto total no tratamento e até na expectativa de vida desse paciente, né? Total. Então, o que a gente vê é a parte financeira mesmo, faz diferença, né? Faz diferença nisso. Um filho que pode deixar de trabalhar para cuidar, ou ter um cuidador, ou ter alguém para ir lá ministrar os remédios, para fazer a comida, né? Porque esse idoso já não tem condições. Ou que seja de pagar um marmitex. Então, assim... Eles acabam vivendo de leite e bolacha, quando eles ficam, assim, sozinhos, sem um suporte, de ter alguém que faça. Porque é algo fácil de fazer. Sério, pô? Mas, assim, eu posso te dizer que a parte social muda nisso. Nos cuidados, né? Sim. Agora, amor, afeto, isso não tem classe, né? Não. Uhum. E a gente vê... É aquilo que entra do não poder cobrar. O idoso tem uma história de vida. Tem então, coisas... assim, né? Às vezes, lá atrás, ele fez coisas que o afeto foi quebrado. E aí, a gente fica de mãos atadas. A gente não consegue exigir afeto. Exatamente. A gente exige, enquanto família, a sua obrigação de filho. É perante a lei, né? É a responsabilidade dos filhos. Mas a gente não tem como exigir que eles amem, que eles tenham amor. Isso não tem como. Porque tem toda uma história. É uma questão pesada, né? É pesado. E a gente aprende com isso tudo a não julgar, né? Então, a gente entra na casa e não julga. Filhos e nem pais. Porque tem a história. Então, assim, esse filho não cuida desse pai. Coitadinho do vovozinho. Eles têm a história deles, né? Então, a gente aprende a não... Tomar partido, nem julgar. Não, a gente está lá para fazer a nossa parte. Sim. A gente identifica, mas não julga, né? Tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor, que não é... não tem nada a ver com dinheiro, né? Então, esse mundo geriátrico... Hoje é algo que a gente já lida naturalmente. É legal, porque vocês têm experiência, né? Então, é muito legal quem tem um paciente sendo tratado por vocês, sabe que vocês... É o que eu falei, vocês formaram uma equipe aí muito bacana. E outra coisa, vocês também devem lançar mão de outros, deve ter uma rede também, né? Sim. Quer dizer, né? São outros tipos de médico, né? Outros tipos de atendimento, seja fisioterapeuta, nutricionista. Sim, né? Temos toda essa retaguarda. Isso aí que quando precisar lançar mão, né? Vocês têm... tem parceiros que a gente já conhece o trabalho, então a gente confia. Fisioterapeuta, né? Que deve ser uma alta demanda. Extrema importância. né? É uma profissão muito utilizada, né? Nessa área, né? Poxa, gente, que legal. É um tema bacana. Eu sabia que ia ser muito, muito bacana esse nosso bate-papo. E porque a gente consegue levar informação, né? Então, eu gostei muito dessa história de que as pessoas têm história. Né? Então, é lógico, como também sem julgar, né? Essa parte é muito boa. Se você, por um acaso, né, teve aí seu pai, sua mãe, seu avô, e estão chegando nessa idade, né? E você puder fazer o melhor, faça, né? Porque vai fazer a diferença, né? O que eu sempre falo pro meu pai é o seguinte: eu não vou chegar lá no caixão dele e eu vou chorar de saudade. Sim. Só. Sim. Só. É só isso que eu me dou esse direito. Sim. Entendeu? De outra coisa, não. Exatamente.
Exatamente. Entendeu? Então, esse é um pensamento que eu tenho, né? Então, beleza, fiz o meu melhor enquanto eu estava aqui, falei com ele. Deu muito trabalho, viu, pai, para fazer esse negócio da cirurgia. Deu um trabalho para mim, né, para minha mãe, lá para minha cunhada, para meu irmão. Mas, ó, tamo junto, né? E ele tá vindo aí para operar o joelho. E é isso aí. Eu acho que é um grande, digamos assim, é uma coisa que vai evoluir muito nos próximos anos. A expectativa de vida do idoso vai aumentar. Nós precisamos estar preparados para isso como filhos, né? E como, né, como pais também, para educar os nossos filhos a respeito. Sim. E preparar esse mundo para eles também. E seremos idosos. E seremos idosos, né? Logo, logo. Isso aí. Mas nem me fala, hein, doutora? Você sentou? Eu já tô com 48 e tô há 12 anos já dessa... Passa voando. Mas sabe, Poli, você falou, eu fiquei refletindo, né? Na hora que você falou ali, né, do cuidado, né? Hoje também, né, a gente também fazer o que a gente puder pelos nossos filhos, né? Porque chegou lá na frente, como é ruim. São os valores. São os valores, né? Sim. Eu vejo assim, meu pai e minha mãe, eles plantaram muito bem. Então, até que a gente fica preocupado, né? E meu irmão, a gente toma digamos assim, as iniciativas, né? As decisões têm que ser feitas. Digamos assim, a minha cunhada e a minha esposa também. Sim. Quer dizer, então foi uma coisa bem construída, mas quem não tem, não dá para julgar, né? Não. Então... Mas é muito bom quando tem essa recíproca, né? E a gente dá tempo, ter tempo para os filhos e os filhos terão tempo para nós. Né? Eu acho que é mais ou menos nessa vibração aí. Mas fica a lição, né? Porque uma vez eu escutei de um amigo, que infelizmente ele faleceu de Covid. Eu não lembro a situação, um dia eu comentei alguma coisa com ele, né? E daí eu nunca tive problema com meu pai, mas entrou numa situação, ele falou assim para mim... se fosse você, jamais brigaria com seu pai, arrumaria confusão. Mesmo que ele fosse a pessoa mais ruim do mundo. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você tem pai, eu não tive pai. Quando eu nasci, meu pai morreu. Quer dizer, ele não teve a oportunidade de ter um pai. Né? E pensar também que, bem ou mal, nós estamos aqui por conta deles, né? Se de alguma forma a gente conseguir sensibilizar alguém, né, que essa pessoa também fez o que dava conta de fazer, naquele momento também, né? Exato. E lógico, né? E que usar essa parte espiritual, essa parte do conforto, pensar que uma pessoa que está ali, que te gerou, se puder fazer alguma coisa, que faça, né? Sim. Né? Então, eu não vou entrar nas histórias aqui, porque todo mundo tem as suas histórias, né? Sim. Mas que de repente você faça uma reflexão, né? Entender que pelo menos você está aqui nesse mundo, que alguém te gerou, te colocou aqui de uma forma ou de outra, se foi bem ou se foi mal, e eu não vou entrar nesse detalhe. Sempre tentar fazer o melhor. Sempre tentar fazer o melhor, né? Eu acho que é por aí, né? Independente. Coração em paz depois. É isso aí, é uma coisa que eu acho que é o que vale a pena. Sim. Né? Você tá tranquilo com você mesmo, né? É isso aí, obrigado, Poliane, obrigado, doutora Marcela. Vocês aqui trouxeram muita informação aqui do Saúde Sênior. Pessoal, sigam lá, nós vamos deixar aqui o Instagram do Saúde Sênior. É uma empresa especializada em atendimento geriátrico, atendimento domiciliar e também no consultório, né? E elas conseguem fazer todo esse acompanhamento para você que quer um acompanhamento diferenciado para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, seja numa idade aí, uma idade mais avançada ou não, para você que quer começar já a se cuidar, você que está 60 aí, top, né, doutora? Isso. Você que é uma 60ona, um 60 aí, campeão. Aí que é a hora. É isso aí, ó. Vamos manter. Vamos manter, que quer continuar com saúde emocional, saúde física, procura, gente, porque, né, ninguém vai levar nada dessa vida mesmo, então vamos ficar aqui o tempo que a gente ficar, vamos ficar com saúde, né? É exatamente isso. Isso aí, quanto mais tempo a gente se cuidar, eu acho que mais tempo a gente eleva a expectativa de vida, menos vamos precisar de outros tipos de atendimento. Independente. Né? Independência, que é o melhor, né? Dançando igual o nosso paciente. É muito engraçado, né? Eu lembro de uma história, doutora, meu pai ele é guerreiro, né? Ele passou por primeiro teve um câncer de próstata, venceu. No meio do câncer de próstata ele teve um AVC por conta do medicamento que tomava, tal. E aí naquele momento que ele ficou com AVC, ele ficou um pouco desconecto e tal.
E aí a gente falava para ele assim, pai, precisamos pagar as contas, que ele morava em Dourados, eu estava na outra cidade. E ele não queria passar a senha do banco. Entendeu? Entendeu? Aí você vê como que era a independência dele, né? Sim. E aí a minha mãe precisava, né, do dinheiro, né, e tal. E aí ele foi recuperando e tal. E passou um dia, né? Aí na época até, eu falei, mãe, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Aí passou um tempo, ele voltou. Aí ele ligou para mim, sério que você mandou dinheiro aqui? Eu falei, pai, tive que mandar, porque você não queria liberar a senha do banco para a mãe. Aí ele só falou, dá o número da conta. Foi muito engraçado. Porque ele é muito assim, livre, né? Ele é muito independente, né? Envelhecer ideal. Então assim, ao mesmo tempo, né, que precisa, né, se preocupar com isso também de conseguir. Hoje ele me falou, tô fazendo a fisioterapia, fazer cirurgia, tô emagrecendo. Falei, isso aí, você tem que emagrecer, né? Então, quer dizer, essa vontade de viver, né? Sim. Seja com qualidade. Se é pra gente chegar ao 100, né? E pensar também que, por exemplo, eu tenho excelentes, digamos assim, memórias afetivas dos meus avós, entendeu? Quem tem avô, aí a doutora sabe, isso deve ter estudado, quem teve avô vivo, que conviveu com os avós, faz toda a diferença na vida de um adulto, de uma criança, né? E eu tive a presença, né? Como ele também, eu vejo meus filhos, né, com os avós, né? Eles têm os 4 avós vivos, né? Então, assim, a diferença que eles têm na vida, né? Tipo assim, pô, meu avô tá vivo, pô, meu avô não sei o quê. Ó, meu sogro agora, gente, acreditem, 72 anos, foi para os Estados Unidos. Com a minha sogra. Temos. Não, e acreditem. Tem paciente internacional. Temos. Não, que vai um dia antes de ir para os Estados Unidos, vai no consultório. Aí, ó, acreditem, ele é bem de vida, uma pessoa que conseguiu fazer um patrimônio legal, assim, ele tá aposentado, e ele falou para mim agora que se tiver tudo certo, ele vai comprar um caminhão nos Estados Unidos. Olha lá. 72 anos. É assim. E ele tá 0, entendeu? Quer dizer, então essa independência que eu acho que é muito legal e dá uma sobrevida. Sim. Né? E dá vida aos anos, né? Não só dar tempo, né? Mas dar vida aos anos e não anos à vida. Fazer valer a pena, né? Exato. Sim. E porque às vezes a gente sabe que tem pouco tempo de vida, mas a gente sabe que esse pouco tempo vai viver com o melhor que a gente pode proporcionar, Exatamente. né? A gente tem pacientes em terminalidade, pacientes já... Mas, assim, pequenas coisas que fazem uma diferença enorme. E ele foi né? acompanhar o meu sobrinho, né, que é o neto dele, lá também. E, assim, uma história muito bonita, né? Que, infelizmente, o filho dele veio a falecer, o meu cunhado. E agora ele está acompanhando o neto, né? O casal. Então, quer dizer, estão na vida do neto, né? Sim. Marcando a presença ali, né? Entendeu? Dizendo, tô com você aqui e tal. É muito gostoso a gente ter recordação de vó e de vô, né? Nossa, eu tenho... Você sabe que eu ainda... realmente pai e mãe com açúcar. Você sabe que eu ainda sonho com a minha avó? Muitas vezes, esses tempos atrás, sonhei com meu avô materno, tive mais a presença deles, assim... E eu sonhei que eu estava dentro da casa deles. Meu avô tinha vários pés de jabuticaba na casa deles. Sonhei que ele estava apanhando jabuticaba. E assim, um sorriso, assim, foi muito bom. Tempo de qualidade, não, né? Eu acordei... Quem dava tempo de qualidade pra gente? De olhar nos olhos, deixar a gente, observar. A avó, né? Os pais estavam trabalhando. Sim. E à tarde buscar um pãozinho na padaria. Coisas simples. E a gente lembra de tudo. Café com leite. Eu lembro como se fosse... Você tá falando, tô lembrando. Minha avó cortando o pão que ela fazia e passando a manteiga, a margarina no pão. E aquele cheiro. E o cheiro tudo. maravilhoso, muito entendeu? afetivo. Eu lembro da mesa, tô lembrando de tudo, entendeu? Toalhinha, a gente lembra de tudo. Porque era ali que a gente sabia que tava 100% pra gente também. Nós somos em 5 primos do lado materno e todas as férias nós se reunimos, né? E isso, na verdade, marcou a nossa história, na história de nós 5, né? E a minha avó sempre, ela e meu avô, maravilhoso isso aí, quer dizer, é coisa que talvez hoje até é muito difícil, né? Porque a gente viveu na nossa cidade, era tudo talvez mais fácil, não tinha esses condomínios fechados, a gente estava na rua direto, né? E muito com o vô e com a avó, né? Então, mas essa é a vida, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Também. Né, de viver isso. Bom, foi aqui um episódio muito diferente aqui, a gente acabou recordando de algumas coisas, mas acho que fica aí para vocês essa história, né? São histórias que se misturam com a profissão, né? Sim. E no caso de vocês, acho que se misturam demais, né? Demais.
E eu acho que é isso que é o grande tchan também, né? Sim. É isso aí. Encantador. Né? Muito bom. Pessoal, obrigado aí a presença de vocês. Compartilhem. Tem um linkzinho ali. Vocês gostaram da conversa aqui? Quer mandar para alguém que vai valer a pena, que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa? Compartilha. Curtam também os nossos vídeos aí, que vocês aumentam aí a possibilidade de a gente chegar mais longe aqui no Cash que Salva. Legal? Valeu. Até a próxima. Obrigado, Poli. Obrigado, doutora Marcela. Obrigada, Foi muito Renato. top. Obrigada. Vitor, obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau.